Estamos de volta com o Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, os negócios urbanos surgiram como um meio para viabilizar transformações urbanas estratégicas e para financiar investimentos em infraestrutura em Fortaleza. Exemplo disso são a outorga onerosa do direito de construir e a outorga onerosa de alteração de uso, que vêm sendo implementadas para alcançar os objetivos pretendidos. O dinheiro arrecadado a partir das outorgas é direcionado para o Fundo de Desenvolvimento Urbano e já garantiu o financiamento, por exemplo, de 14 areninhas aqui na capital. Classificado como projeto especial, este prédio, que está sendo construído na Avenida Historiador Raimundo Girão, utilizou a outorga onerosa de alteração de uso. A outorga de alteração de uso é um instrumento público muito interessante. Ele permite que a gente consiga extrapolar alguns parâmetros, mediante o pagamento de outorga. Com isso a gente consegue um grande benefício para a cidade. Um deles, principal, é a verticalização. Então, com a verticalização, eu desadenso mais a ocupação da torre no terreno, verticalizando. Com isso a gente consegue melhores ventilações não só para a edificação, mas principalmente para o entorno onde ela vai ser implantada. Além também de um benefício de você valorizar as vistas também de todas as edificações que já se encontram implantadas em volta desse empreendimento que vai ser beneficiado com a outorga. Os empreendimentos que, assim como este, utilizarem a outorga serão submetidos à análise para que possa ser emitido o alvará de construção. Se você pegar o entorno dele envolvido, como a gente verticalizou, ela é uma obra que gera muito pouco impacto visual, perante todas as edificações que já se encontram consolidadas aqui nessa área. E ele libera também toda essa questão de ventilação, de insolação, para todas as áreas envolvidas ao seu redor. Sempre é uma busca, para nós que somos arquitetos, que trabalhamos com a cidade, é sempre a ideia de trabalhar visualizando sempre o bem-estar de todo o entorno. Então a outorga ela é fundamental para essa nova tendência de cidade que a gente está trabalhando agora. Então, com certeza, é um item muito forte, é um instrumento público de grande benefício para toda a cidade de Fortaleza. Existem dois tipos de outorgas disponíveis, a de alteração de uso e a do direito de construir. Esta última permite a utilização da verba arrecadada para ações de infraestrutura do município. O dinheiro arrecadado é direcionado para o Fundo de Desenvolvimento Urbano criado em 2015. Esse investimento é direcionado para a construção de obras públicas em áreas com menor índice de desenvolvimento humano. Desde 2016, foram arrecadados 67 milhões de reais vindo das outorgas onerosas. No ano passado, foram destinados 14 milhões de reais para a construção de 34 equipamentos de esporte e lazer. E para falar mais sobre as outorgas, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Águida Muniz, que é secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Ô Águida, para a gente explicar bem aqui o telespectador, para ele entender melhor o que é exatamente a questão da outorga, existem regras já pré-definidas em relação à questão da ocupação do solo? Uma construtora vai levantar ali um prédio em determinada área, já existe uma regra definida. A outorga é uma possibilidade para que ele possa exatamente ferir aquela regra que já está definida em relação à ocupação do solo. A outorga, ela na verdade é bom a gente dizer logo a princípio que elas são instrumentos regulamentados pela Constituição Federal e pela lei que regulamenta a questão urbana no Brasil, que é o Estatuto da Cidade. Então, assim, Fortaleza, ela apesar de ser uma das únicas capitais do país que utiliza, são poucas as capitais do Brasil que utilizam os instrumentos de outorga, tanto do direito de construir quanto da alteração de uso. Mas nós utilizamos com bastante consciência e sempre embasados pela legislação federal, que é o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal. Mas a outorga, para ser assim, explicar para o telespectador de uma forma bem simples, a prefeitura cria metros quadrados a mais na cidade e vende esses metros quadrados. Por exemplo, às vezes eu tenho um terreno de mil metros quadrados. Esses 1.000 metros quadrados, a minha legislação diz que eu posso utilizar desses 1.000 metros quadrados, eu posso construir 2 vezes
esses 1.000 metros quadrados. Então, vou construir 2.000 metros quadrados. Mas a própria legislação, ela permite, olha, você tem o potencial de construir 2 vezes esse terreno de 1.000 metros quadrados, esses 2.000 metros quadrados. Mas você pode chegar até 4. A legislação diz isso. Ou seja, se eu consigo chegar ao quê? A 4.000. Essa diferença de 2.000 metros quadrados, eu pago à prefeitura. Isso é a outorga do direito de construir. Mas quando eu quero ultrapassar esse 4, que a legislação não me diz, existe uma lei específica, que é a lei da outorga da alteração de uso. Também esse instrumento ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, essa legislação federal. E a pessoa pode construir mais metros quadrados. É como se a prefeitura criasse metros quadrados e vendesse esses metros quadrados a mais para quem quer construir. A outorga do direito de construir, ela está regulamentada em toda a cidade de Fortaleza. A outorga da alteração de uso, ela é para empreendimentos específicos, aqueles que a gente chama de projetos especiais. Projetos especiais é o que a prefeitura acha bonito, ou diferente, ou de maior porte, não. São projetos que já têm uma definição específica no próprio plano diretor. Por exemplo, um hotel é um projeto especial porque ele é considerado um polo gerador de viagens, ou seja, tem muita gente vai e volta, existe algum impacto no hotel. Um shopping center é um projeto especial. Um edifício residencial com mais de 20.000 metros quadrados é um projeto especial. Então, no caso, esse edifício que foi mostrado aí na reportagem, ele tem mais de 20.000 metros quadrados, né? Então, ele é considerado um projeto especial, por isso que ele foi elegível, né? Como daqui, esse condomínio ele fica ali perto da beira-mar, como um projeto especial. E a outorga deste condomínio é o valor calculado que o município recebeu, né? Depois que criou esses metros quadrados e o empreendedor comprou esses metros quadrados a mais da prefeitura, somente o valor dessa outorga, e isso é publicado em diário oficial, está tudo bem registrado, porque é uma segurança, a gente cuida pelo bem público, né, pela coisa pública do cidadão. Ele serviu para construir as 14 areninhas que foram colocadas aí na reportagem também, 14 areninhas nos bairros, principalmente com o IDH mais baixo da cidade. Então, a questão do recurso que é arrecadado com a outorga tem uma destinação, vamos dizer, social. Ela só pode ser utilizada com essa finalidade, né? Obras de saneamento, por exemplo, houve também um outro edifício na Avenida Beira-Mar, que a outorga dele foi a primeira outorga, ainda no ano de 2016. Serviu para fazer a implantação de praticamente toda a drenagem já implantada na Regional 5, os bairros Bom Jardim, Siqueira, Canidezinho, pavimentação também. Muita gente vivia o quê? No chão batido, né? Então foi feita pavimentação, drenagem dessas vias. Então a gente encara esse instrumento como sendo um instrumento de igualdade, de redução das desigualdades na nossa cidade. A gente potencializa o valor de um terreno para a prefeitura e essa diferença, né, essa contrapartida que o privado paga serve exclusivamente, ela é depositada no Fundurb, né, no Fundo de Desenvolvimento Urbano, e serve para obras de saneamento, habitação de interesse social, meio ambiente, e toda essa parte de infraestrutura, né, que a cidade tanto merece. Agora, Agda, o que é mais comum quando se recorre ao recurso da outorga? O que é mais comum? Normalmente a construtora quer levantar um número de andares, por exemplo, maior do que é permitido naquela área. O que é mais comum nessas solicitações? Começou, na verdade, o instrumento da outorga. A gente recebeu a visita de um empreendedor ainda no final de 2013. E ele queria construir mais altura, né? Ele queria verticalizar mais do que o município podia. E aí a gente achou essa regulamentação. Não, existe um instrumento que é a outorga da alteração de uso, que ainda não era regulamentado no município de Fortaleza. Então, nós construímos essa regulamentação, foi para a Câmara Municipal, é uma lei aprovada pelos vereadores de Fortaleza, e é uma lei que ela, assim, não é assim, qualquer... nós vamos rasgar as outras legislações e todo mundo pode construir do jeito que quiser, não. Quando o empreendedor quer implantar um empreendimento desse, ele se dirige à SEUMA, diz o que ele quer fazer,
a gente faz uma comparação com a legislação existente e o que ele quer, verifica se precisa de algum relatório sobre o trânsito no entorno, se esse empreendimento vai gerar um impacto no trânsito, qual é o impacto ambiental que esse empreendimento também vai gerar, ou seja, é contabilizado tudo isso, se ele vai ser um empreendimento que vai agregar a cidade. Por exemplo, todos esses prédios que estão sendo implantados, além deles garantirem, né, essa contrapartida servir para a questão social da cidade, eles estão agregando também um novo padrão arquitetônico na nossa cidade. Então, assim, Fortaleza também será conhecida por esses... Todo mundo acha os novos prédios de São Paulo espelhados, com toda aquela arquitetura super interessantes. Fortaleza também terá esse tipo de empreendimento e, assim, fez com que os empreendedores buscassem melhores projetos, né? Esse prédio, no caso, que foi mostrado na reportagem, toda a estrutura dele foi levada para Londres, que é onde lá tem laboratórios, né, de túneis de vento para garantir a segurança do prédio, ou seja, está também fazendo com que o profissional da nossa cidade ele se capacite mais, ele busque conhecimento, inovação para esses prédios. Então, o instrumento da outorga, da alteração de uso, ele serve para alguns empreendimentos na cidade que querem potencializar a construção. O que mais se pede realmente é verticalização. Em alguns casos, recuos, mas os afastamentos, né, os recuos é aquela distância que a gente tem do prédio para os muros, mas na maioria das vezes na maioria das vezes é a verticalização mesmo. Ok, Agda, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais aqui, trazendo mais informações sobre a outorga onerosa, esse projeto desenvolvido pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, facilita aí o desenvolvimento aí de projetos na área da construção civil aqui na capital. Volto já já. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, para se ter uma ideia, desde 2016 foram arrecadados 67 milhões de reais em economia aos cofres públicos, renda vinda das outorgas onerosas. A previsão é que até 2024 essa arrecadação possa chegar a 112 milhões de reais. A gente volta a conversar aqui com a Agda Muniz, que é secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Ô Agda, esse recurso da utilização da outorga onerosa tem sido muito solicitada por parte das construtoras que têm investido em obras aqui na capital? Tem sim, Rogério. Na verdade, logo que começou, a gente tinha 1 ou 2 empreendimentos em análise, mas hoje a gente tem cerca aí de uns 20 empreendimentos em análise. A maioria são alterações muito pequenas de potencial construtivo. Outras não, outras são bem grandiosas. Então, assim, de grandioso mesmo, de obras que vão potencializar o cenário da nossa cidade, nós temos aí uns 5 em análise, né? O restante são questões, são empreendimentos eu diria de menor porte, né? Mas quero dizer que não só os edifícios residenciais, a grande demanda é para edifício residencial, tá? Essa realmente é a grande demanda, mas existem outros empreendimentos, como, por exemplo, os hospitais. Então, assim, a gente tem alguns hospitais aqui na cidade já tiveram esse tipo de outorga, né? E alguns hospitais públicos também. Esses públicos, na verdade, eles até têm um desconto na questão da outorga, porque são serviços de utilidade pública, atendem ao SUS, então tem aí um diferencial. Mas a grande maioria são edifícios residenciais. A gente pega aí o exemplo de estabelecimentos comerciais, por exemplo, um shopping, só para a gente citar aqui o exemplo. Ele quer fazer uma expansão, quer crescer, às vezes tem um terreno, mas muitas vezes o projeto, para que se consiga a ampliação daquela estrutura, requer buscar o poder público para saber se é permitido para aquela área, a forma como está querendo se fazer, e aí um instrumento como esse é fundamental aí para tentar viabilizar, né? É verdade. A gente ainda não tem, né, shopping dentro desse tipo de outorga, mas geralmente ampliações, né? Os shoppings aqui, eles são novos e são
são em áreas bem... os terrenos são bem grandes dele, então não há tanta necessidade dessa compra de potencial, né, de metros quadrados. Mas Belo Horizonte você tem alguns desses exemplares, né, onde o terreno é mais escasso, realmente a possibilidade desse tipo de instrumento é muito importante. Aqui realmente a maioria é por edifícios residenciais, né, prédios de apartamento. E assim, é importante falar para a população que realmente, a gente tinha falado aqui se tiver impacto no trânsito, né? Hotéis também, hoje a gente tem dois projetos, os hotéis começam a se movimentar também, aliás, 3 projetos de outorga para hotéis, então e agora nesses últimos 2, 3 meses o número de processos vem aumentando, então quer dizer que depois da pandemia há realmente uma boa expectativa para o mercado, para esse tipo de empreendimento. Mas voltando aqui, estava falando dos estudos, né? Além de o impacto no trânsito, a questão ambiental, depois de uma análise dos nossos técnicos, esse processo segue para avaliação de um conselho, né? Que é a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor, ou seja, cada prédio desses é avaliado por cerca de 24 conselheiros, onde permitem ou não a implantação desse prédio. Então, não é só uma decisão da prefeitura, é de um colegiado, né, dos conselheiros que aprovam ou não a implantação de empreendimentos como esse, o que é muito importante, porque são os representantes, né, técnicos da cidade de Fortaleza que realizam a aprovação da proposta, né? E depois que se aprova essa proposta, a prefeitura estuda e analisa o projeto e emite assim um alvará de construção. Pois é, exatamente pegando aí desse ponto, Agda, o processo hoje para análise, vamos dizer assim, de um pedido de outorga onerosa, ele é demorado, vamos dizer assim, é muito burocrático? Demora normalmente quanto tempo? Olha, o da outorga do direito de construir, ele segue o mesmo fluxo de um alvará de construção, inclusive pelo Fortaleza Online. Então, é simples, porque a outorga do direito de construir, esse parâmetro, o que você pode construir, o normal e o máximo, ele já está parametrizado no sistema. Então, você pede o seu alvará pelo Fortaleza Online, e a gente já esteve aqui falando do Fortaleza Online, e sai em até 30 minutos esse processo de alvará. O da outorga da alteração de uso, como nós vamos estudar ainda a possibilidade, a viabilidade desse empreendimento na cidade, primeiro, o empreendedor dá entrada no processo, como eu havia falado, mostra o que a legislação permite, o que ele quer. Depois que a gente estuda a questão do trânsito, juntamente com a AMC, né, estuda a questão ambiental, a viabilidade ambiental do empreendimento, ele segue para essa reunião de conselho, que acontece uma vez por mês, e aí esse conselho vota. Depois passa para a análise do projeto. Em média, dependendo do projeto e dependendo da qualidade desse projeto, porque depende muito também do que a gente recebe, né, ele leva de 4 a 6 meses para finalizar o processo de alvará. Ok, Agda, eu vou pedir aqui um novo intervalo e eu volto já já aqui com notícias de Fortaleza. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a outorga onerosa do direito de construir, regulamentada pelo município através do Plano Diretor Participativo de 2009, é um exemplo de iniciativa que permite a utilização da verba arrecadada para ações voltadas ao crescimento da infraestrutura da cidade. Ela ocorre quando o beneficiário deseja construir acima do coeficiente de aproveitamento básico até o seu coeficiente de aproveitamento máximo. Nesse caso, é solicitado o pagamento de contrapartida pelo proprietário do terreno para, então, se emitir o alvará de construção. A gente volta a conversar aqui com a Agda Muniz, que é secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Ô Agda, para solicitar, no caso a outorga, o custo sai muito alto para o construtor? Como é que é calculado essa contrapartida para a prefeitura? Tá. A outorga do direito de construir, Rogério, o cálculo dela é baseado no valor de IPTU.
Então, ele já na hora de emitir o alvará, ele entra lá no Fortaleza Online. Aí o Fortaleza Online pede, por exemplo, a altura do prédio tem que ser de acordo com a lei, porque a outorga do direito de construir, o empreendedor ele só pode ampliar esse potencial construtivo. Então, se lá na aldeota o potencial construtivo básico, que é o que você não paga nada, é 2,5, e na aldeota, em alguns trechos, ele pode chegar a 4. Então, o sistema vai calcular essa diferença de 1,5. É o que o empreendedor vai pagar para o município de Fortaleza. 1,5 vezes o valor, o número, a área em metro quadrado que ele quer, que ele vai ampliar, né? Então, e aí é calculado, o valor do metro quadrado é calculado pelo valor de IPTU. Então, ele calcula, já sai o DAN na hora da emissão do alvará de construção e ele faz aquele pagamento. E vai para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, da outorga do direito de construir. E o alvará só sai depois que ele faz esse pagamento. A outorga da alteração de uso, como o processo é todo analisado ainda, ele não está automatizado, porque ninguém sabe qual é o máximo que o empreendedor vai querer chegar. Ele já é calculado, essa contrapartida, pelo valor de mercado daquele terreno. Então, e a outorga da alteração de uso, ele pode pedir aumento de verticalização, aumento desse coeficiente de aproveitamento, sei lá, às vezes de 2,5 para 5, para 6, para 7. Tem alguns empreendimentos aqui que chegou a 6 o coeficiente. Recuo, taxa de permeabilidade, a gente não gosta de usar muito a taxa de permeabilidade, mas tem gente que solicita. Então, ele é calculado o valor do metro quadrado de mercado. Então, realmente é um valor bem maior. Essa da outorga da alteração de uso, aí o empreendedor ele pode pagar em até 10 vezes, né? É uma parcela, e até o momento do habite. Então, assim, o alvará dele sai, às vezes ele ainda está pagando as parcelas, aí ele tem que estar na hora do habite com toda a outorga quitada. E ele pode, a do direito de construir, ele tem que pagar em dinheiro. A outorga da alteração de uso, não, ele pode pagar com contrapartidas, com obras públicas, né? Ele vai dizer, olha, eu quero fazer uma obra. A prefeitura diz assim, olha, uma areninha ou uma praça, estou precisando de um parque em tal lugar. A prefeitura faz o projeto, orça e entrega para o empreendedor construir. A gente tem recebido mais em valor monetário. A gente ainda não recebeu nenhuma obra de outorga de alteração de uso como contrapartida. Ele pode também doar terrenos, né? Ou pode também pagar com potencial construtivo em títulos, né? Que a gente chama de CEPAC. Aí seria um outro programa para a gente vir aqui explicar um pouco desses títulos de potencial construtivo. Mas, enfim, as contrapartidas da outorga da alteração de uso, elas são maiores, né? E pode ser paga em dinheiro, em obra ou em terreno. Agora, no caso do pagamento em dinheiro, como a gente explicou no bloco anterior, esses recursos vão para um fundo e só poderão ser utilizados para, vamos dizer, uma obras... destinações específicas. No caso, essas destinações específicas são definidas pela própria prefeitura a partir do momento em que foi fechado aquela alteração de uso, por exemplo, e o recurso ali já está certo, o valor que vai ser destinado, já se define ali qual vai ser qual a destinação, ou o recurso pode ficar ali no fundo e, vamos dizer, a administração municipal discutir isso depois? Exatamente, o recurso vai para o fundo e, assim, lá no próprio fundo a gente já tem as rubricas que a gente chama. Esse valor é da outorga tal, é tudo muito bem controlado. Então, a gente tem os valores em separados, ele fica no fundo. O fundo ele é composto por um conselho gestor. Então, tem o presidente do conselho gestor do fundo, que é o secretário da SEUMA, né? No caso, estou eu sendo a presidente. Aí a Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Coordenadoria das Regionais. Então, é um conselho, na verdade, de secretários que definem a partir da lei orçamentária anual, dos projetos do PPA participativo, de todas essas demandas da população,
onde é que vai ser investido. A gente falou das areninhas aí, das 14 areninhas aí construídas com recurso daquele prédio e tudo, mas para esse segundo semestre tem algum projeto aí já em vistas em relação à utilização desses recursos do fundo, não? Olha, a gente tem aí uma previsão aí de alguns parques, né, de iniciar alguns parques, tem também algumas ruas de uso compartilhado, né, e aí a gente vai verificando as demandas de cada secretaria dentro dessa destinação específica dessas características que são definidas para que a gente possa financiar esses projetos. Só para gente, saneamento também. Só para a gente finalizar, no caso as construtoras, só para a gente fazer esse adendo aqui, as construtoras que querem realmente, dentro dos seus projetos, solicitar aí uma outorga de alteração de uso ou para construir, essa consulta ela pode ser feita a partir do momento que ela vai buscar ali o alvará dentro do portal? Antes do alvará. Na verdade, antes do alvará, ele pode entrar no nosso canal urbanismo e meio ambiente.fortaleza.ce.gov.br e lá em serviços tem um link chamado negócios urbanos. Então, ele procura outorga da alteração de uso, análise de orientação prévia para outorga de alteração de uso. Aí lá tem a documentação necessária, tem o link que ele vai fazer o protocolo, né, digital, porque a gente não usa mais papel, graças a Deus. Enfim, ele tem todas as informações necessárias. Se ele quiser também obter informações sobre o instrumento, ele também no nosso canal Urbanismo e Ambiente tem uma caixinha lá que chama Fale com a Selma. Aí ele clica em pré-análise e lá tem o assunto, outorga onerosa da alteração de uso. Ele escolhe, marca o dia e a hora e alguém vai atendê-lo para tirar todas as dúvidas. E já poderá, né, vamos dizer, de antemão, em pouco tempo, saber qual será o custo, vamos dizer assim, daquela outorga dentro do projeto de construção dele, né? É importante até, Rogério, se você me permite, a gente falar que essa avaliação é feita pela Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura de Fortaleza, não é feita pela Selma. A gente diz quanto que ele vai extrapolar em metros quadrados, mas quem faz esse cálculo é a Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura de Fortaleza, que fica a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Tá ok, Águida, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol. Eu que agradeço. O Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza, é só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.